Olá, senhoras e senhores, novamente. Agora todos acomodados, vamos dar início, então, às atividades da parte da tarde do 10º Congresso de Graduação da Universidade de São Paulo. Agora nós teremos a atividade do painel Educação 6.0, na prática, experiências e desafios. E, para tanto, nós vamos ter os nossos convidados. O primeiro deles é o professor Dr. Evaldo Espíndola, da Escola de Engenharia de São Carlos. Por favor. O professor Evaldo é biólogo e professor titular da Escola de Engenharia de São Carlos, no Departamento de Hidráulica e Saneamento. É responsável pelo núcleo de Ecotoxicologia e Ecologia Aplicada da Escola de Engenharia de São Carlos e atual vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão da unidade. Convido agora também o discente, graduando, Riquelme Lúcio. Ele é do curso de Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos. Agora convidamos o professor Dorinho Bastos, professor livre-docente do curso de Publicidade e Propaganda da Escola de Comunicações e Artes, a ECA. O professor tem doutorado em Ciências da Comunicação pela ECA também, e além da área acadêmica, é sócio-diretor do estúdio Dorinho Bastos Comunicação e Design e cartunista, com trabalhos publicados em vários veículos de comunicação, principalmente aos ligados ao mercado de propaganda e marketing. Convidamos agora o discente João Victor Vilas Boas, graduando em curso de jornalismo. E agora convidamos a professora Raquel Moreira, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a FISEA. A professora é bióloga e é professora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da FISEA. Ela tem doutorado em Ecologia e ela foi laureada com o Prêmio para Mulheres na Ciência 2024, uma parceria L'Oréal, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura da Unesco. E convidamos agora a discente Isabelle Castilho, graduanda do curso de Medicina Veterinária da FISEA. Nós vamos fazer o mesmo esquema da palestra, por favor, podem se sentar. Cada dupla de apresentadores terá 20 minutos e após a apresentação de cada grupo, de cada dupla, nós faremos uma rodada de perguntas no mesmo esquema. A nossa equipe vai passar com as fichas, aí vocês vão escrevendo e nós vamos pegando essas perguntas para ao final vocês responderem, ok? Agora eu pergunto, quem gostaria, qual a dupla que combinou de conversar primeiro, para eu poder passar a palavra? Professora Raquel, então, por favor. Oi? Oi? Ah, é verdade. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, é uma honra, né, estar aqui hoje com esse espaço de fala no 10º Congresso de Graduação. E também é um prazer dividir essa mesa com colegas tão queridos de outras unidades. Inicialmente, eu quero muito agradecer a Isa por dividir essa palestra comigo, por ter sido uma monitora incrível nas disciplinas que a gente vai estar apresentando para vocês. E meu nome, então, é Raquel Moreira, eu estou docente responsável pelas disciplinas de Ecologia, Zoologia e Biologia Comparativa dos Animais Domésticos e ministro aula nos cursos de Zootecnia, Medicina Veterinária e Engenharia de Biosistemas.
Inicialmente, eu gostaria de fazer uma contextualização geral de como que está, quantitativamente, em números, a curricularização da extensão nas disciplinas, nos diferentes cursos aqui da EFZEA. Inicialmente, para o curso de Engenharia de Alimentos, atualmente são ofertadas 29 disciplinas obrigatórias, 8 optativas, numa somatória de carga horária de 281 e 101 horas, respectivamente. Para o curso de Engenharia de Biosistemas, são ofertadas 20 disciplinas obrigatórias, 9 optativas, com uma carga horária de 238 e 255 horas, respectivamente. Para o curso de Medicina Veterinária, são ofertadas 13 disciplinas obrigatórias, 11 optativas, com uma carga horária de 254 e 582, respectivamente, para as obrigatórias e optativas. E, finalmente, para o curso de Zootecnia, são ofertadas atualmente 10 disciplinas obrigatórias, 8 optativas, somando-se a carga horária de 286 e 313 horas. Isso cumpre satisfatoriamente a carga horária prevista para os alunos de cada um desses cursos, já que a carga horária do curso de Engenharia de Alimentos é de 384 horas, Engenharia de Biosistemas 410, Medicina Veterinária 442 e Zootecnia 432 horas. Mas, além disso, além das disciplinas com a curricularização da extensão, o aluno também tem a oportunidade de realizar as atividades extensionistas curriculares, as conhecidas AECs. E aqui, nesse gráfico, vocês podem visualizar a distribuição do oferecimento de AECs no ano de 2025, fazendo aqui um panorama geral para as que foram ofertadas no primeiro semestre, para as que vão ser ofertadas no segundo semestre, comparativamente com 2024, que foram ofertadas apenas 4 AECs. Esse ano, a soma, né, dessas atividades, soma-se mais de 40 AECs ofertadas. Vocês podem ver que, majoritariamente, são voltadas para alunos de todos os cursos, mas também tem AECs específicas por curso de Engenharia de Alimentos, para Medicina Veterinária, para Zootecnia, para Engenharia de Biosistemas e também voltada especificamente para algumas agremiações que existem aqui na unidade, como Enactus, Lafel e a Biosistec Júnior. Com relação ao público-alvo dessas AECs, que eu contei aqui no slide anterior, vocês podem visualizar que são público-alvos bastante diversos. Temos, então, públicos de escolas, estudantes de ensino médio, ensino fundamental, pessoas em situação de rua, de baixa renda e diferentes exemplos da população em geral, como empresários, idosos, produtores rurais e pessoas do comércio local. Falado isso, então, gente, dado, né, esse panorama geral aí, super importante sobre como que está a curricularização da extensão aqui na nossa unidade, eu já caminho um pouquinho especificamente para a minha apresentação. E esse slide aqui, ele é especialmente para quem não é aqui da EFZEA, para vocês chegarem até aqui, com certeza vocês já têm uma ideia, né, da dimensão que é o campus Fernando Costa. De um lado, eu estou mostrando para vocês um mapa fitogeográfico aqui do nosso campus, e do outro, um mapa hidrográfico do campus, com detalhes dos reservatórios e das lagoas. Mas onde que eu quero chegar, né? Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Naturalmente, vocês observando a dimensão dessa heterogeneidade, né, de paisagem, eu quero chamar a atenção para a biodiversidade local que esse ecossistema abriga. E, naturalmente, com essa paisagem tão heterogênea e rica, naturalmente, nós também conseguimos fazer ensino, pesquisa e extensão aqui dentro do nosso campus. E aí, pessoal, é um desafio bem grande fazer com que os alunos que chegam aqui no campus Fernando Costa conheçam, compreendam e valorizem essa biodiversidade local que é tão rica. A partir do momento que esse aluno conhece, compreende e valoriza, naturalmente ele vai ter pensamentos muito mais conectados com responsabilidade ambiental,
com práticas de sustentabilidade, que vai estar não só no período dele, enquanto estudante, mas também depois, né, como profissional formado. E isso é muito importante para a contextualização e formação de um pensamento em sustentabilidade ao longo prazo. Aqui vocês estão visualizando ali, né, no cantinho do lado direito, um painel super bonito com alguns representantes da fauna aqui da universidade e algumas fotos de alunos, funcionários, professores dos diferentes grupos animais que aqui ocorrem. Então, diferentes répteis, mamíferos, insetos, diferentes ordens de aves. Atualmente existem mais de 200 espécies já descritas e encontradas aqui no nosso campus. Novamente mamíferos, vários invertebrados, insetos, peixes, anfíbios e etc. Vocês podem perceber que facilmente eu passaria a tarde aqui falando só disso, mas eu estou mostrando isso para vocês para voltar naquele desafio que eu falei no slide anterior, que é de fazer, especialmente, né, para o aluno que chega aqui no campus Fernando Costa, conheça essa biodiversidade, compreenda e valorize. E ainda mais, né, se sinta o indivíduo pertencente a esse ecossistema. Bom, dado esse contexto, né, sobre o campus Fernando Costa, toda a sua biodiversidade, eu já vou aqui especificamente fazer, né, 2 relatos de caso de 2 disciplinas que eu sou responsável. A primeira delas é a disciplina de Ecologia Geral e Aplicada, que é uma disciplina obrigatória para o curso de Engenharia de Biosistemas. Essa disciplina é uma disciplina para calouros. Ela tem a carga horária de 45 horas, com aulas práticas, teóricas, visitas didáticas, seminários, mas também 5 horas ali de carga horária de extensão. Eu não vou ficar lendo, né, tudo isso aqui que diz respeito à descrição de como que está na ementa da atividade de extensão dessa disciplina, mas eu queria só destacar o que está ali em amarelinho, né, uma parte que é as ações educativas com o objetivo de sensibilizar para a preservação e manutenção da biodiversidade, como, por exemplo, conhecer a diversidade da fauna e da flora aqui do campus. Já para a segunda disciplina, que é a disciplina de Biologia Comparativa dos Animais Domésticos, também é uma disciplina obrigatória. Ela é voltada para o 2º ano do curso de Engenharia de Biosistemas, é uma disciplina de 60 horas, também com aulas teóricas e práticas, e com 10 horas ali de carga horária de atividades de extensão. O que está aqui na ementa, eu também não vou ficar lendo tudo isso, mas o que está dizendo ali que eu quero destacar para vocês é a confecção e uso de materiais feito pelos alunos, né, materiais esses como filmes, cartilhas, quadros ilustrativos, modelos, dentre outros, né, com base no conteúdo teórico e prático aprendido pelo aluno em sala de aula. Então, eu vou passar agora a palavra para a Isa. Ela vai falar um pouquinho sobre o relato de caso da nossa experiência com a primeira disciplina, que foi a disciplina de Ecologia, e depois eu volto para falar sobre o relato de caso da segunda disciplina. Obrigada, Isa. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Como já me apresentaram, eu sou Isabelle Castilho, estudante de Medicina Veterinária, e fui monitora da disciplina de Ecologia Geral e Aplicada para os engenheiros, futuros engenheiros de biosistemas daqui da FZEA. Então, falando um pouquinho sobre a curricularização e as atividades de extensão nas disciplinas, um dos desafios muito grandes é a gente fazer a relação com o que é ofertado, com o que as escolas ou o que a sociedade precisa. E, com isso, o SESI ele tem uma prática social cultural que é um componente curricular, como se fosse uma atividade de extensão também é uma curricularização para as crianças do ensino fundamental 1 e 2. E a cada trimestre eles têm um tema diferente. E o SESI daqui de Pirassununga, o tema é Leitura de Mundo. Então, ele objetiva e convida os alunos a visualizarem e aprenderem mais sobre as vivências sociais, culturais e também ecológicas. Com isso, as duas disciplinas, tanto a disciplina
de Ecologia, tanto da Biologia Comparativa, fez uma decisão de atividades que correlacionasse também com o assunto do ensino fundamental e o assunto que foi passado durante a disciplina. Então, já na disciplina aqui de Ecologia, fez então a decisão de fazer uma difusão didática sobre a fauna do campus. Isso foi feito através de um treinamento para os alunos, então eles tiveram treinamento de como monitorar, como fazer a captura não invasiva, né, de pegadas do chão ou então de imagens com câmera trap no campus, para eles também conhecerem todo ao redor aqui do nosso espaço. Já na Biologia Comparativa, o intuito foi fazer uma difusão didática dos diferentes encéfalos dos animais. Então, eles fizeram protótipos maximalistas, diferenciando as áreas e os cérebros dos animais. E, então, o público das duas disciplinas foi voltado para o SESI por conta do tema Leitura de Mundo. Aqui, falando um pouquinho sobre a disciplina de Ecologia e a atividade com os alunos da graduação, nós decidimos fazer a atividade na área aqui da Estrada da Horta, porque ali onde está vermelhinho, onde vocês conseguem ver, é onde tem uma área toda abordada com vegetação e onde mais se tem avistamento de animais. Então, fomos todos lá, atividade a campo, para fazer o treinamento de captura de imagem e captura de pegada. Para fazer a captura de pegada, né, é necessário, então, ensinar diferentes tipos de isca para pegar diferentes tipos de animais. Na primeira imagem, na minha imagem da direita, são os alunos fazendo a prática de campo. Ali é bem a entrada da colônia da horta. Na segunda, eles estão implementando a armadilha para conseguir coletar a pegada. E aqui, na última foto, vocês estão conseguindo ver a câmera, porque tem um círculo ali para evidenciar, mas o intuito seria que ela não ficasse perceptível, porque a gente não quer também que os animais percebam que ela esteja ali. Então, como resultado, a gente teve a captura da imagem da siriema, que, para quem está aqui no campus, com certeza sempre vai estar vendo, mas para os alunos da engenharia de biosistemas, que moravam na cidade grande ou que nunca tiveram contato com esse animal, foi algo muito, muito diferenciado. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da atividade, amanhã vou estar apresentando pôster sobre tudo isso e vocês estão convidados a assistirem. Bom, aqui a captura das pegadas, essas são as pegadas da capivara, em comparação ali ao pé da professora Raquel, o tamanho da pegada das capivaras do campus, e também o treinamento de como fazer a coleta dessas pegadas com gesso e o contramolde, porque ali na segunda imagem a gente vê uma pegada bem sujinha e aí a gente passa ela para o molde para ficar mais limpo e fácil de visualização. E os alunos aqui fazendo junto com a gente todo esse processo. O que foi muito legal, porque eles aprenderam e fizeram uma relação muito grande com a disciplina, tanto das questões ecológicas, as questões de meio ambiente, de solo, diferentes climas. E também fizeram folders informativos das espécies de animais que a gente capturou nas câmeras e nas pegadas. Foram, no total, 12 espécies diferentes de animais. Então, quem for lá perguntar do folder, a gente vai estar com esses materiais para vocês verem. Vai ser amanhã, às 2h, na sala A, no Totem 4. Aqui um pouquinho da atividade de extensão, que fomos no SESI. Na primeira foto, a gente vê as crianças participando, né? Percebendo, conhecendo as pegadas, e a gente fez uma interação sobre as pegadas ecológicas que os humanos deixam no meio ambiente. E, com certeza, evidenciando que é importante que você deixe apenas a pegada do seu pé ou das suas mãos, né? Falando sobre coleta de lixo e a importância da sustentabilidade.
Aqui a nossa equipe, os alunos da Engenharia de Biosistemas, pós-treinamento, estavam todos sujinhos, porque estavam todos mexendo com a terra. E também aqui as alunas de Biosistemas apresentando para as crianças do SESI. Vou passar agora, voltar a palavra para a professora Raquel, para falar um pouquinho da biologia comparativa. O tempo voa, meu Deus. Tenho só 4 minutos para finalizar. Então, gente, eu vou apresentar aqui sobre o segundo relato, né, de experiência, que foi na disciplina de Biologia Comparativa dos Animais Domésticos, que é uma disciplina que busca estabelecer padrões comparativos dos diferentes sistemas dos animais, sistema digestório, excretor, respiratório, circulatório, nervoso, dentre tantos outros. Com isso, aqui, nessa primeira imagem, né, do meu lado esquerdo, foi o slide referência, que serviu de inspiração, foi o que eu ministrei em aula teórica, e que os alunos selecionaram como tema da atividade que eles iriam construir. Isso é interessante de ser destacado, né, que tanto o que a Isa apresentou, quanto nesse relato que eu vou fazer e vou mostrar para vocês agora, os alunos eles foram protagonistas no sentido de eles decidiram qual atividade fazer dentre, né, um campo de opções que eles tinham. E, a partir, então, desse slide, né, onde eu abordei os diferentes encéfalos dos diferentes grupos dos animais, eles construíram modelos maximizados dessas estruturas. Já aqui, do meu lado direito, é um folder criado já pelos alunos, né, onde estão ali os diferentes encéfalos, uma linguagem bem acessível de compreensão sobre o que é cada cor, né, dentro da estrutura, e o participante dessa atividade já coloria com a cor correspondente a cada uma das cores nos diferentes sistemas. Um pouquinho sobre como foi esse processo de criação, e também eu ressalto aqui que todo o material que foi utilizado foi disponibilizado para os alunos. E aqui, do meu lado direito, a exposição feita na Escola SESI, que a Isa já descreveu para vocês. Um pouquinho sobre a apresentação das alunas do 2º ano da Engenharia de Biosistema, para os alunos de 4º e 5º ano. Aqui, nessa foto do meio, vocês podem ver, né, que a gente está ali juntando 2 atividades, o que a Isa descreveu e o que eu estou contando aqui para vocês. Eu com as alunas do 2º ano e a Isa. E, finalmente, os sistemas, né, maximizados em visão lateral. Essa era o modelo, né, que os alunos criaram. Então, aqui o que a gente está vendo é as diferentes cores das estruturas, com a legenda da correspondência para cada cor, o logo do curso de Engenharia de Biosistemas e a turma que criou esse material. Nesse caso aqui, então, um modelo de peixe ósseo, ali do lado direito, um modelo de anfíbio. Os alunos fizeram também um modelo representativo para réptil, para aves e também para mamíferos. Vale destacar que, para os mamíferos, né, as diferentes classes de mamíferos têm diferentes estruturas de encéfalos. Esse foi um pôster que a escola, os alunos, a direção fez dessa parceria com as nossas disciplinas e outras atividades que eles fizeram aqui na USP. Isso, com certeza, mostra, né, a importância de realizações desse tipo de atividade com esse público. Para finalizar, então, a nossa apresentação, eu trago aqui alguns destaques para as importâncias de atividades como essa e alguns desafios. Como importância a utilização desse material permanente para diferentes fins. Então, esse material pode ser usado no próprio ensino de graduação, não só por mim, né, mas por diferentes professores, já que esse material está aí disponível para quem quiser usar. Ele pode ser usado dentro e fora da universidade, em feiras, demonstrações, palestras, o que for. O desenvolvimento e aprimoramento de novas competências, e eu vou destacar aqui, com certeza, a cidadania ativa e o engajamento social dos alunos. Possibilidade de trabalho em equipe. As atividades, né, que nós apresentamos aqui, elas são avaliadas coletivamente, a turma é avaliada como um todo, então, naturalmente, eles precisam, né, trabalhar em equipe. A transferência desse conhecimento da academia para a comunidade e o aumento da empatia, autonomia e comunicação externa. Já com relação aos tantos desafios que realmente existem, né, o primeiro deles é conciliar
a atividade didática com a atividade de extensão. Com certeza, 5 horas e 10 horas não foi o suficiente para poder desenvolver tudo isso. Os alunos tiveram que ocupar tempo extra-classe para desenvolver essas atividades. Falta de recurso financeiro, esse eu não preciso nem explicar, né? E quando existe o recurso financeiro, uma demanda burocrática gigantesca para comprar materiais relativamente simples, né, para a execução de atividades como essa. Dificuldades em acessar suporte para áreas estratégicas, e aqui eu vou destacar, por exemplo, um problema que eu percebi que não é só meu, né, que não foi só meu, que é o transporte desses alunos da universidade para fora, né? Então, nesse caso, não foi a turma toda executar as atividades na escola, foi quem tinha carro, foi aluno com a Isa, foi aluno comigo, então, isso com certeza é uma dificuldade. O engajamento e permanência dos alunos nas atividades, e isso eu acredito muito que é no desconhecimento ainda dos alunos sobre a curricularização da extensão nas disciplinas, e, finalmente, a dificuldade no diálogo com a comunidade externa. Com certeza, esse não é um problema só dos alunos, mas nosso, né, dos professores, de entender a realidade, a demanda real da comunidade para poder fazer com que essas ações tenham conexão direta com a extensão universitária. E, por fim, esse é um pedido, né, para quem aqui é da EFISEA, professores, alunos, funcionários, quiserem aqui mirar seus celulares e entrar nesse grupo de WhatsApp que a gente tem, que é sobre avistamento de fauna. Então, fez um registro, manda nesse grupo, ou se não é, né, não faz tantos registros, só de estar nesse grupo e ver tudo que é postado ali diariamente, com certeza você vai ter um dia muito melhor. Então, muito obrigada, e eu passo a palavra agora, acho que para o Evaldo, né? Obrigada, gente. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande fazer parte dessa mesa com pessoas. A Raquel eu conheço, não vou falar a data, né, porque senão eu entrego a minha data, mas os demais membros que eu acabei conhecendo agora, o Riquelme, que é aluno do curso de Engenharia Ambiental, e eu vou falar um pouquinho, tanto eu como o Riquelme, a respeito das nossas experiências e das ações que são realizadas. Quando chegou o tema dessa mesa, eu fiquei um pouco assustado, até porque eu tive que entender o que era a tal da educação 6.0. Né? E aí eu fui ver que tem uma relação muito grande com a sociedade 6.0. Então, nós começamos com a sociedade 1.0, 2.0, que tem tudo a ver com o crescimento que nós tivemos enquanto humanidade. E aí eu percebi assim, mas o que se quer com uma educação 6.0? O que se quer é uma educação que tenha propósito, que faça mudança, que faça transformações e que a gente consiga fazer modificações em alguma comunidade, que a gente consiga melhorar a qualidade de vida, que a gente consiga engajar os alunos dentro desse processo por meio de programas que têm uma visão muito mais prática do que aquela tradicional que a gente acaba tendo. A minha experiência... as minhas experiências como extensionista, ela começa com o projeto Rondon, que eu participei em 2004, 2006 e assim sucessivamente, mas de uma forma mais efetiva, quando eu assumi o grupo de extensão em 2013, na Actus USP São Carlos, como um professor conselheiro. E desde então eu venho desenvolvendo projetos sociais com comunidades, entre outros grupos que acabam nos procurando para fazer esse trabalho. Como disciplina extensionista, apesar de ter sido colocado como algo prioritário agora, eu comecei em 2016, logo após o acidente, ou melhor, o desastre que nós tivemos, do rompimento da barragem da Samarco, onde eu fiz toda uma movimentação institucional dentro da minha unidade, no sentido de levar os alunos para que a gente pudesse entender e também fazer coisas que pudessem mudar um pouco, a gente entender um pouco daquilo que estava acontecendo.
Nós podemos responder isso porque eu trabalho com os dados da Samarco e eu trabalho com o rompimento da barragem até hoje, passado mais de 10 anos. Então, a gente pode ter uma conversa um pouquinho depois a respeito disso e tudo aquilo que a gente vem fazendo e como nós fomos ouvidos enquanto instituição, que não foi tarefa muito fácil, mas nós sobrevivemos a todos os ataques que foram dirigidos à nossa pessoa. Mas depois a gente conversa em particular, tá bom? Como atividade extensionista, eu comecei uma em 2025 e depois projetos de interunidade e instituições também em 2025, considerando alguns programas que foram estabelecidos pela Universidade de São Paulo. Como eu falei, tanto eu como o Riquelme estamos dentro do curso de Engenharia Ambiental, mas na ESC como um todo são 81 disciplinas extensionistas, 40 grupos de estudos, 25 AECs que são oferecidas e além das atividades complementares que podem ser acessadas pelos alunos. Então, no caso do nosso curso de Engenharia Ambiental, são 15 disciplinas que foram consideradas como disciplinas extensionistas. A minha chavinha ela mudou muito em relação ao problema que nós tivemos do rompimento da barragem. Foi quando eu parei e pensei o que eu estou fazendo aqui, qual será o meu legado enquanto professor, em relação não só à sociedade externa, mas também quando eu penso na formação daquele aluno. E isso foi feito, para isso eu tive que mudar a metodologia tradicional de ensino. Eu me despi do papel do docente tradicional e me coloquei numa outra postura do docente participativo, integrador, que fazia parte de uma equipe e não era a pessoa que estava naquela posição superior aos alunos. Então, eu passo por uma transformação pessoal, adoto uma metodologia de ensino ativa, que ela representa até 90% do aprendizado, quando a gente considera uma metodologia tradicional, e eu adotei os estudos de caso, problemas reais, na maioria deles totalmente distante da formação do engenheiro ambiental, mas que fez com que eles saíssem da casinha e, ao mesmo tempo, me forçassem a sair da minha casinha enquanto biólogo. Como eu já mencionei, a primeira mudança de chave foi no rompimento da barragem. Foram 3 anos consecutivos trabalhando de uma forma muito intensiva, junto com os alunos da disciplina de monitoramento ambiental. E depois vieram outras. Então, eu estou falando de 10 anos de experiências com disciplinas extensionistas. A segunda, de 2019, foi a recuperação de uma represa, mediante uma procura que foi feita pelo Departamento Autônomo de Água e Esgoto. Então, todos os alunos dessa disciplina se debruçaram em cima daquele problema, apresentamos um projeto de recuperação e esse projeto foi acompanhado pelos alunos durante 1, 2 ou outros semestres. Em seguida, nós também tivemos uma parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos para fazer uma análise ambiental de uma área periférica da cidade e, com isso, a gente pensar sobre a criação de um parque linear que pudesse ser utilizado pela comunidade. Como eu já vinha trabalhando com uma comunidade, Capão das Antas, que é uma comunidade que ocupou uma área em 2010, foi muito fácil para eu tentar transitar do grupo de extensão para dentro da disciplina de extensionistas. E conhecendo as dores e os problemas daquela comunidade, nós trabalhamos de uma forma intensiva em 2021, 2022, 2024 e 2025 para tentar, primeiro, mapear quem estava ali, subsidiar a promotoria, defender os acampados, dizer para o promotor, eles produzem, eles fazem o uso da terra, portanto, eles merecem estar aí. E a gente vai ver um pouquinho lá para o final que isso deu um resultado muito positivo, que foi o entendimento da prefeitura de que eles deveriam ficar naquilo, a aceitabilidade da promotoria e uma adoção dessa metodologia pelo próprio INCRA, que é responsável pela marcação e pela divisão dessas terras. Em 2023, também trabalhamos a pedido do DAE, com uma recuperação de uma bacia de um ribeirão, que abastece 40% no município de Araraquara, e foi mais um trabalho que foi desenvolvido de uma forma muito bonita, né, e com resultado muito significativo.
E decorrente de todos esses trabalhos que foram feitos no Capão das Antas, em 2025, nós começamos já a nos preocupar com um novo cenário futuro, que era o cenário da regularização fundiária e dos problemas que poderiam ter em relação ao uso da água. O uso da água do ponto de vista qualitativo e quantitativo, divisão de lotes. Então, trabalhamos com mapas, fizemos todo um trabalho em relação à rede hidrográfica, e esse material ele está nas mãos também da Prefeitura, do INCRA e da própria Promotoria do Meio Ambiente em São Carlos. Eu comecei, como eu já disse, como grupo de extensão em 2013. Aquela tabelinha ali do lado, ela demonstra, no período de 10 anos, o número de alunos envolvidos, 485, o número de horas dedicadas em 10 anos, 61.500 horas, que elas são tabeladas, o que representa para o aluno 138 horas por aluno por ciclo, ou seja, por ano de trabalho que a gente mede dentro do nosso grupo de extensão, e no total aí quase 3.000 pessoas impactadas diretas e indiretamente, e nós conseguimos trabalhar pelo menos 12 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Do lado de cá, nós temos todos os projetos que foram desenvolvidos, começando em 2013, Geração Helena, Próximo Passo. Então, é uma mistura de projetos que envolvem desde educação, mas também passa por assentamentos rurais ou acampamentos rurais. Entramos um pouco na seara de produção de alimentos, porque algumas pessoas nos procuraram para a criação de um novo negócio que pudesse resolver um problema de carência dessa família ou dessa comunidade. Tivemos um outro projeto chamado Mulheres à Obra, que era o sentido de fomentar a inserção das mulheres no mercado, que era mais restrito aos homens, né? Então, são alguns dos modelos que foram colocados. E nós temos aqui marcado em vermelho o projeto Domus, que é um projeto que começou em 2019, o projeto Miros em 2022 e o projeto Iguatu em 2023. Eu poderia ficar uma semana, no mínimo, falando com vocês sobre cada projeto e o alcance de todos eles, mas eu optei em apresentar o projeto Domus. Ele é um projeto que parte de uma redução do uso das caixas de leite tradicionais que todo mundo usa em suas casas, e a gente conseguiu, por uma metodologia que já vinha sendo utilizada no sul do país, chamada Brasil Sem Festras, produzir placas com esse material, e com esse material a gente conseguia revestir as casas dessas comunidades que são menos assistidas. Então, no total, a previsão é que a gente consiga contribuir com 378 famílias, e isso num cenário muito pequeno, considerando que 16 milhões de brasileiros moram em situação de vulnerabilidade, são marginalizados de uma forma gigantesca. Só quem conhece, vai até lá, sabe como isso está ocorrendo. Mas nós, além dessa questão de uma liderança empreendedora, nós tivemos que pensar numa inovação meio tecnológica, produzir essas estruturas e, ao pensar nessas estruturas, moldar essas estruturas que eram feitas de caixinhas para atender as moradias e melhorar a situação do conforto térmico dessas casas. Mas como isso poderia virar um negócio, nós tínhamos que manter esse negócio. E daí surgiu a ideia da produção da bolsa térmica. Em cada bolsa térmica a gente consegue usar 12 caixinhas, a produção dela sai por R$70 e o preço de venda sai R$120. Se vocês quiserem comprar alguma, eu posso vender para vocês também. Funciona perfeitamente bem, durabilidade entre 6 a 8 horas, tanto do lado quente como do lado frio. E depois nós caminhamos também para a produção de camisetas de ecobag, e quem compra bolsa térmica, camiseta e ecobag, consegue reverter esse dinheiro para a construção e para a melhoria de uma outra moradia, né? Então, esse é o nosso processo em termos de inovação. Esse projeto está caminhando agora para Belém. Então, o município de Belém entrou em contato com a gente, porque ele quer melhorar as condições de pelo menos 120 pessoas, revestindo 40 casas. Ali em cima nós temos os princípios do negócio. Eu só queria chamar a atenção que, para esse negócio dar certo, nós tivemos que fazer uma parceria com a comunidade. Montamos os nossos pontos de coleta em São Carlos, procuramos a prefeitura do município para que ela pudesse fazer a coleta desse material.
Organizamos uma cooperativa por meio da Luísa, que foi a primeira costureira que fez parte do nosso projeto. A Luísa começou produzindo as placas e a própria Luísa, com essa cooperativa, produz agora camiseta, ecobag e as sacolas. E com isso tudo nós temos esse marketing digital para promover o projeto de uma forma muito mais ampla. Aqui do lado, né, nós tivemos só nesse último ano 24 casas revestidas, revestimos também 18 canis com esse material, melhorando as condições para esses animais. Conseguimos recolher quase 20 mil caixinhas que tinham sido descartadas. Tivemos 17 trabalhadores remunerados pelo projeto e 46 mil pessoas que foram alcançadas pela nossa mídia. A atividade intencionista ela decorre do próprio projeto de extensão, do grupo de extensão, é uma ação de revestimento. Nessa parte vocês estão vendo a situação das casas, o pessoal trabalhando, os alunos trabalhando em relação a essas placas, e aqui como as casas ficam após o revestimento, tanto na parede como também no teto. De uma forma geral, o que eu queria chamar a atenção em todos esses slides é que só no Capão das Antas a gente vai conseguir um benefício para 250 famílias, o que é algo extremamente importante quando a gente fala em mudança, transformação e propósito, pensando na formação do aluno, na sustentabilidade ambiental, entre outras características. O outro projeto interinstitucional entre o USP, Unicamp e o Unesp está em andamento, é a criação de um laboratório de reciclável com 3 cooperativas de catadores de lixo, em situações diferentes de estrutura. A primeira fase do projeto é uma fase de diagnóstico dos desafios, o entendimento das dores dessa comunidade. A segunda é uma produção de material didático para que possamos trabalhar com educação ambiental com as pessoas que visitem, com as escolas que visitarão esse local. E a terceira, onde eu estou mais envolvido, que é uma fase de teste para a transferência de tecnologia, a cooperativa Cássia. Nós estamos pegando a caixinha de leite, triturando a caixinha de leite, colocamos numa injetora manual, colocamos numa prensa quente e a gente produz um porta-copo, um porta-telefone, placas que podem servir de revestimento para mesas e até como azulejo nas residências. Então, esse é um projeto que está em andamento e o nosso sonho de consumo agora é a busca pela consolidação do laboratório de reciclagem. Então, esse é um projeto envolvendo 3 instituições. O outro projeto, que é um projeto interunidades, ele tem uma relação, uma coordenação da professora Raquel, e também vai ser desenvolvido no acampamento Capão das Antas, que visa uma transformação sustentável no campo, capacitando esses moradores em relação à aquaponia. Então, os alunos da EFZEA, que fazem parte do projeto, levarão essa tecnologia para os alunos de São Carlos e também para a comunidade do Capão das Antas. A nossa preocupação ela é muito relacionada com a saúde do trabalhador, um problema também com a escassez hídrica, né, tanto quali como quantitativa, no futuro próximo, qualidade alimentar, um aumento da fonte de renda e a sustentabilidade social, econômica e ambiental. Quando a gente pensa na importância de todos esses trabalhos, eu já falei que, considerando uma sociedade do propósito, e aí o propósito eu coloco como transformar. Não quero fazer um trabalho assistencial, eu quero fazer um trabalho que mude a trajetória de vida de uma comunidade. Então, a minha adoção desses projetos é sempre baseada em mudanças que possam criar novas oportunidades para essa comunidade marginalizada. Então, eu diria que a importância é tudo, né? E lógico que passa também pela formação de um aluno diferenciado, que vai, com certeza, no futuro, ter uma postura diferenciada nas suas decisões. Quando a gente pensa no desafio, eu acho que 10 anos, eles me dão já uma certa base para entender como que isso está acontecendo e quais são os problemas que nós teremos e estamos tendo dentro desse contexto. Primeiro, que eu acho que existe uma necessidade da gente organizar melhor a infraestrutura existente para atender a todas essas demandas. Então, como eu já falei, 81 disciplinas, 40 grupos de extensão, como é que a gente organiza estruturalmente
de maneira que essas coisas funcionem e não fiquem apenas no papel, como se fosse cumprimento de metas. Não é isso que a gente quer. O segundo ponto é que ainda falta um pouco de clareza da implantação dessas AEX, AEX e também das disciplinas. Isso porque nem todos os professores entenderam o que significa tudo isso. E nem todos os professores ainda estão entendendo essa mudança de chavinha, né? E aí vai a pergunta, todo mundo tem que fazer isso? Não, tem pessoas que vão ter perfil para isso e tem pessoas que não terão perfil para isso. Então, nós temos que pensar um pouco como é que isso vai ser gerenciado. Existe também uma ausência ou eficácia do processo de avaliação dessas atividades. É lógico que as disciplinas é muito recente, mas os grupos de extensão são estabelecidos, no nosso caso, desde 2013. Como avaliar esses grupos de extensão? Como é que a gente espreme isso e tira o melhor para que esse melhor sirva de modelo para aquilo que nós queremos atingir? O outro ponto que já foi destacado pela Raquel são os recursos financeiros, transporte, consumível e serviço, entre outros. A burocracia para o uso dos recursos financeiros é impossível prever algo em relação àquilo que se tem na frente, porque eu tenho que decidir a minha comunidade, e aí, de repente, o setor financeiro fala, você tem que decidir agora, mas fala, calma, mas eu não sei qual é a comunidade que vai ser trabalhada, ela pode estar a 5 quilômetros, como pode estar a 50 quilômetros. Então, isso é um grande gargalo que nós temos. O segundo ponto é a ausência o outro ponto, a ausência de um banco de parceiros ou de oportunidades, a própria valorização das atividades de extensão pela instituição e pelas agências de fomento. O outro ponto que nós temos em relação ao docente, discente e comunidade é essa necessidade de mudança de postura, o perfil que é diferenciado, o aumento das demandas, a dificuldade que nós temos para sair da zona de conforto. Em relação aos discentes, uma maior passividade ainda em relação às disciplinas com caráter extensionistas, uma ausência de visão sistêmica holística, a dificuldade de construção e agrupamento de conceitos, porque os conceitos são colocados muito fragmentados, comprometimento com a comunidade, nem todos estão ali para esse comprometimento, aceitabilidade da metodologia ativa e disponibilidade para atividades fora do curso. Em relação à comunidade, disponibilidade, interesse e tempo de maturidade dos projetos, que o tempo de maturidade do projeto é muito além do tempo de uma disciplina que ocorre em um único semestre. Eu poderia passar um pouco esse material, mas só vou chamar a atenção naquela linha vermelha. Essa é a comunidade que a gente trabalha. Nós precisamos conhecer tudo aquilo que ela fazia desde 2010 para conseguir um trabalho a 2019. Então, desde 2019, nós estamos trabalhando com essa comunidade. E vou passar para o Riquelme. Ele está morrendo de vergonha de falar. E aí, o que eu faço? Ô, comissão organizadora? Ele está morrendo de vergonha, mas eu vou passar para ele. Vai lá. Estou aqui com... Boa tarde. Boa tarde, me chamo Riquelme, sou graduando de Engenharia Ambiental pela Escola de Engenharia de São Carlos. O professor fez a palavra sobre a parte da opinião dos docentes sobre os desafios enfrentados na extensão dentro da universidade pública. Fui convidado para falar sobre a parte dos discentes, sobre as atividades extensionistas e os grupos extensionistas e a nossa visão sobre os desafios que enfrentamos e a importância que a gente vê das atividades extensionistas dentro da Universidade de São Paulo. Bom, como os principais desafios, esses diferentes grupos de atividades de extensão e grupos extensionistas compartilharam que o foco dos desafios estão na conciliação das atividades didáticas com as de extensão, as demandas burocráticas e a falta de clareza da própria instituição na questão da criação e na submissão dos projetos extensionistas, a falta de recursos financeiros e de apoio institucional, a dificuldade em relação a ter suporte da própria instituição em relação aos marketing, a gestão dos projetos, e também a gente levantou como desafio o próprio engajamento e a permanência dos membros do grupo, uma vez que todos esses elementos elencados, eles são lacunas que são enfrentadas dentro
dos projetos extensionistas, dos grupos de graduação e dos grupos de extensão, e faz com que os alunos acabam fugindo desses projetos de extensão por conta desses problemas que a gente encontra. Além da dificuldade no diálogo com a comunidade externa. Então, além da gente levantar os desafios, a gente fez um pensamento sobre a importância também dessas atividades extensionistas. Como o tempo já está bem apertado, eu vou falar os tópicos principais que a gente levantou sobre a importância das atividades extensionistas, que seria aumento da empatia, confiança e comunicação externa, melhoria da formação acadêmica e profissional, entre outros pontos que estão elencados ali. Por fim, faço o arremate final falando que a importância da extensão, ela não é o principal fator, ela tem que se levar em conta também os desafios, uma vez que os desafios são os principais entraves que temos dentro da universidade em relação à extensão, e a falta de levar em conta esses desafios que os alunos enfrentam dentro do trabalho de extensão e atividade extensionista é o fator que faz com que a extensão ela não seja elencada ao nível de um pilar da Universidade de São Paulo, e a valorização desse pilar também, para além da universidade, para a comunidade também. Então, acredito que é isso. Encerro aqui. Boa tarde a todos e a todas. Eu esqueci, isso. Tinha esquecido alguma coisa. Tem um pouco da minha vida aqui, eu acho, se mudar. João, não está mudando, veja. Mudou. Bom, falando rapidamente da minha vida, formação em arquitetura, design gráfico como atuação, eu parei de fazer arquitetura já há muitos anos e sou cartunista também. E professor, doutor, livre-docente das disciplinas Direção de Arte e Design Gráfico do curso de Publicidade da querida Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP, desde 1975. Isso não é erro de digitação, é verdade. Eu queria falar rapidamente, né? E super legal. Antes de tudo isso, eu queria agradecer, na verdade, agradecer o convite por estar aqui, convite que eu recebi da querida Luciana Delfini, tá? Em nome, obviamente, dos queridos professor Marcos Neira e Aloysio Segurado. Muito obrigado. A gente tem um contato, na verdade, a pró-reitoria de graduação é o grande cliente da minha disciplina. Só não paga, né, mas é o grande cliente da disciplina. E a gente faz trabalhos muito legais, né, para a universidade. Eu há 50 anos faço coisas para a USP, né, coisas que provavelmente vocês conheçam. E me dá muito orgulho, né, quando entrei no campus ontem à noite e vi o outdoor, né, do Sou USP, não o Sou USP, Luiz, o Sou USP, né, que é o que eu vou mostrar para vocês, né, e saber que isso aqui está aqui, né, em Pirassununga, e foi criado na minha disciplina, eu tenho muito orgulho disso, é muito legal, né? E a própria programação visual dos congressos, né, há 10 anos que a gente faz a programação visual do congresso de graduação, né? Então é um atendimento antigo, né? Uma relação, uma parceria muito antiga. Então eu queria falar um pouquinho da disciplina e convidei o querido João Vilas Boas, que é aluno de jornalismo, não de publicidade, mas eu queria um depoimento dele sobre como é que ele recebe, né? Como que os alunos, ele que tem contato com uma série de alunos e trabalha, né, nos eventos junto com a Luciana, então ele consegue perceber, ele como público, na verdade, né? Não como criador. Isso é legal, a gente ouvir um pouquinho, né? Então, eu queria falar antes, muito rapidamente, sobre o que é o ensino da publicidade. Né? E dentro da ECA, a ECA é uma escola extremamente complexa, na verdade, né? A ECA é formada por 9 departamentos: jornalismo,
propaganda, relações públicas, cinema, teatro, artes plásticas, biblioteconomia, turismo. Bom, turismo está no meu departamento, mas são 9 departamentos, né? E de todos os cursos, na minha opinião, dos cursos de comunicação, eu sempre digo o seguinte, que a publicidade é o mais complexo, na verdade, né? É uma caixinha preta, na verdade. Eu acho que quando o aluno vai prestar o vestibular para o jornalismo, ele consegue entender e perceber o que ele pode fazer já formado. Ele pode apresentar o Jornal Nacional, por exemplo. O William Bonner foi nosso aluno, né? Então, ele pode ter uma série de atuações no jornalismo, né? Ou na música, ou no teatro, ou no cinema. Na publicidade, na verdade, é uma caixa preta, né? O que nós vemos, o que vocês veem da publicidade, é o anúncio, é a comunicação, na verdade, não é? O que tem por trás disso, né? Quer dizer, com um aluno que vai fazer um vestibular, ele nunca imagina em planejamento, em mídia, em atendimento, ele não sabe que isso existe, né? Então, a gente sempre diz, né? É um curso extremamente generalista, e vou explicar por que eu queria pontuar, né? Um curso de publicidade não é focado em uma área específica, mas oferece uma visão abrangente da área, permitindo que o profissional atue em diferentes setores e funções, né? E aí entra a minha disciplina, que é direção de arte, é uma coisa mais específica ainda, né? Dentro do curso de publicidade existe a disciplina direção de arte e design gráfico, que é exatamente a minha disciplina, que eu dou há 50 anos na quarta-feira, nunca mudou. Incrível, incrível. A falta de afinidade da maioria dos alunos com essas áreas, isso é legal. Na verdade, o que nós temos? Nossas turmas são de 25 a 30 alunos, não é? Então, quando eu chego na primeira aula e pergunto quem quer ser diretor de arte, 2, 3, estourando, às vezes nenhum levanta a mão. Então, você vai dar uma aula de direção de arte, de design, que ele está no currículo, é importantíssimo ele ter uma noção do que é a direção de arte na publicidade, é óbvio, ele vai ser formado na área, não é? Só que ele não tem habilidade, não é? Então, isso gera o trabalho em grupo, que é fundamental. E, na verdade, eu sempre digo que quem sabe não tenha trabalho mais a necessidade do grupo, de equipe, do que a publicidade. Existe uma frase, acho que do David Ogilvy, dos anos 50, 60, um grande publicitário americano, ele dizia que um homem só não é uma agência. É bem legal essa frase e ilustra isso que eu estou falando. Então, a importância do trabalho em grupo, que é legal. E o cliente real, né? O cliente real é uma coisa que eu acho fantástica. Não sou eu que passo o trabalho para os alunos, não sou eu que passo o trabalho para os alunos. Na verdade, o cliente vai na minha aula e passa os grupos, a agência, a Luciana tem essa experiência, ela acompanha. E a classe já está dividida em grupos, em agências, chamamos de agências, não grupos, né? Então, tem uma concorrência lá, e no final do ano, nós apresentamos para os nossos clientes, né, na sala do Conselho Universitário. Então, é muito legal, porque é uma experiência que quem puder acompanhar, normalmente acontece no comecinho de dezembro, né? E a gente apresenta 8 a 9 campanhas, né? E aí a pró-reitoria e a comissão de recepção aos calouros, não é? Tem a missão de escolher o melhor trabalho, o trabalho que mais agrada. Eu acho que o desse ano foi um grande sucesso, né? O Sou USP acabou sendo uma coisa bem legal. Então, eu queria falar um pouquinho, explicar isso para vocês, essa introdução, e os temas do que a gente trabalha, isso que é interessante também, né? São temas muito ligados à sociedade USP, na verdade, né? Campanhas de doação de sangue, por exemplo, já fizemos 2 ou 3 ao longo desse tempo, campanhas de divulgação da Rádio USP, né? Nossos alunos não ouvem a Rádio USP, né? Eu acho uma pena, porque a Rádio USP é muito... Tirando a parte de professor falando, que é chato para burro, a Rádio USP é muito legal, né? É muito legal, é ótimo. A campanha de higiene no ambiente do CPUSP, principalmente higiene na piscina, né? Tem uma frase que foi criada na minha sala de aula por um aluno, né? Era um outdoor, né, que a gente colocou no CPUSP: a piscina é pública, não privada. É bom, né?
Muito legal. E aí eu fui júri, curiosa, essa história é verdade. Uns 2 anos depois, eu fui júri do Profissionais de um Ano da Globo, de publicidade, e a DM9 fez um filme e ganhou um prêmio na Globo, onde a ideia era a piscina pública. Não era um outdoor, era um filme, um traveling, mostrando uma praia suja, né? E no final falava a piscina pública, não privada, né? Foi 2, 3 anos depois. Então, quem sabe algum estagiário da DM9 que foi aluno e levou a ideia para lá, não sei, né? Mas a frase foi criada na minha sala de aula, né? Super bacana, bem legal. Campanhas contra o abandono de animais. Isso aí foi um trabalho muito bacana, porque os alunos da veterinária foram me procurar e sabiam, né? É conhecido, graças a Deus, lá na USP. Lá na USP eu digo no campo São Paulo, porque aqui também é USP, né? É conhecido o trabalho que a gente faz, né? Então, o pessoal da veterinária foi me procurar para que a gente fizesse campanhas, né? Contra o abandono. Aqui, quem sabe, aconteça a mesma coisa, né? O cara compra um coelhinho na Páscoa, né? Que é bonitinho, branquinho, né? Mas ele faz cocô, xixi, depois ele cresce e tal, e aí ele joga na USP, lá no quintal, no jardim da USP, para ver se alguém adota o diabo do coelho, né? Então é um problema isso, né? E a gente fez uns trabalhos muito legais, uma série de outdoors dentro da universidade, muito legal. Aliás, falar em outdoor, precisamos voltar aos outdoors na USP, porque faz falta. A gente não tem... houve um alinhamento com a cidade limpa, uma pena, porque nós tínhamos 7 outdoors em São Paulo, né, que não poluíam de forma nenhuma, era uma mídia maravilhosa para nós lá, e agora a gente não tem muito onde... Precisamos pensar nisso. A campanha para a USP Mulheres, né? Bem legal isso, porque é o He4She da ONU, né? E fui procurado também pelo pessoal da ONU, do He4She, para a gente fazer um trabalho, e aí, esse trabalho eu vou mostrar para vocês rapidamente, algumas peças para vocês lembrarem, quem sabe vocês já tenham visto. E, na verdade, esse trabalho aqui é que gerou a PRIP, né? Esse trabalho foi antes da PRIP, né? A Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Um trabalho muito legal. E a campanha de recepção aos calouros, que aí essa já é histórica dentro do curso, né? Todo mundo sabe que vai fazer. Quando o aluno chega na primeira aula, não é, Eric? Todo mundo faz, o Eric participou desse trabalho, bem legal. E é muito bacana, porque, na verdade, é um trabalho onde, de novo, né, a comissão vai na minha aula, passa o briefing, né, para eles, para os alunos, né, e aí as 8, 9 agências trabalham, né, e é muito legal. A apresentação é sempre uma coisa... A Pró-Reitoria recebe os alunos de uma forma bem legal. Eu me lembro que a primeira vez que quem teve a ideia foi o professor querido Jacques Markovitch, na época reitor, mas eu já fazia muita coisa para ele quando ele era pró-reitor de Cultura e Extensão, não é? E depois, mas muita coisa, né? Um detalhe, ele escreveu um livro incrível, né? Como que é? O reitor... O livro tem uns 15 centímetros, né? Tem um azulejo, né? E aí um dia ele chega para mim, um pouquinho antes dele deixar a reitoria, ele falou assim: Dorinho, vem cá, a secretária Márcia me ligou, tal, ó, o professor Markovitch está pedindo para você passar aqui, para ele quer te dar um presente, né? E aí eu fiquei super feliz, quarta-feira eu vou dar aula, passo na reitoria para ganhar um presente. Aí o Markovitch vem e disse, isso aqui é para você de presente, me deu o livro com um autógrafo lindo, né? Me deu o livro e falou assim: você foi citado 3 vezes. Eu olhei para o livro, falei, você pode falar a página? Ele falou, não. Eu fiquei super chateado, mas o autógrafo é super legal. Não sei o que ele falou de mim. Mas o Markovitch tinha essas ideias, o projeto... Não achei. Mas o Markovitch tinha essas ideias, o projeto Nascente também foi
proposta dele, né? O que me deixa muito feliz na USP, né, é essa sequência, né? Muda reitor, muda as pró-reitorias, né? Mas esses trabalhos continuam acontecendo, isso é muito legal. Então eu quero mostrar algumas coisas para vocês, obviamente, alguns trabalhos, mas antes eu queria uma palavra do João. Fala um pouco, João. Bom, nós estamos num congresso que fala sobre, muito prazer, inclusive, sou João Vilas Boas, aluno do 4º semestre de jornalismo na nossa Escola de Comunicações e Artes, e estando num congresso que fala sobre justiça social, sustentabilidade e qualidade de vida, numa mesa sobre as atividades extensionistas, falando sobre as nossas campanhas de recepção, dá muito orgulho nesse momento ser estudante da nossa escola, porque muitos anos antes até de se ter a popularização desse termo extensão, a nossa escola já promovia várias atividades que hoje se enquadram como extensão. A campanha de recepção aos calouros que a Pró-Reitoria faz há mais de 25 anos é uma delas, e muito especial, inclusive, porque ela surge no final da década de 1990 justamente para tentar incentivar o fim à cultura do trote, que era muito violento e muito presente em todos os campos da nossa universidade, e é um êxito muito grande. Hoje a gente quase não tem ocorrências de trote na recepção aos calouros, e a gente promove esse acolhimento mesmo. E na nossa escola, onde os próprios alunos de publicidade fazem a campanha da universidade quanto a da própria escola, é muito emocionante, assim, porque é a realização de um sonho para todos nós que somos discentes da USP ou que já fomos discentes da USP algum dia, entrar nessa universidade. E a gente sabe, sem idealização nenhuma, que é muito difícil, né? Conseguir estar ocupando esse espaço é muito difícil e é transformador para todos nós que estamos ou que já passamos por ela, nós sabemos disso. Então, entrar nesse lugar, ver esse sonho de uma vida toda, muitas vezes, se tornando realidade, ali, colorido, ao vivo, na sua frente, é muito emocionante. E estar num lugar que te acolhe, que bem te recebe e onde você se sente pertencente, é uma parte fundamental para que esses alunos todos que ingressam todos os anos na universidade possam concluir com louvor esses cursos que eles fazem aqui. A semana de recepção, por exemplo, dos nossos alunos de publicidade acontece há mais de 27 anos. Outras atividades de extensão que nós temos, uma delas que eu inclusive estou fazendo esse semestre, né, falando do jornalismo, que é o Jornal do Campus, que a gente publica todo mês na universidade desde 1983. Nós temos, por exemplo, no meu curso também o Notícias do Jardim São Remo, que é um bairro do lado da USP, que nós produzimos o jornal para a comunidade há 31 anos, né, desde 1994. Então, assim, isso faz parte da cultura da ECA. Nesse congresso, ontem, na abertura, o professor Marcos, ontem, ele disse uma frase que ficou muito na minha cabeça, que era que, com o passar do tempo, o congresso deixa de ser focado nos docentes e passa a ser focado nos alunos, nos discentes, como a própria universidade foi caminhando para esse lugar, de o aluno ser o protagonista, que é uma das metas que a educação brasileira tem postulado já há muitos anos, o aluno ser o centro desse universo. E na nossa escola, dado a muitos desses trabalhos que o Dorinho vai apresentar e que a gente também comentou, os nossos alunos são muito protagonistas. A gente já está muito avançado nessa discussão. Nós produzimos esses laboratórios, esses materiais todos. O professor é um suporte. É dos alunos que partem as ideias, são os alunos que vão atrás de fazer a pesquisa, são os alunos que produzem, os alunos que vão atrás da... A gente só não cuida da parte burocrática da coisa, porque isso é capitaneado pela universidade, claro, mas do resto, somos nós quem fazemos tudo. Os nossos jornais, nós produzimos desde a pauta até ir entregar na porta dos lugares onde eles têm que ser entregues. Então, isso é muito forte na nossa cultura. A gente já tem, por exemplo, as nossas empresas juniores, que são totalmente geridas e mantidas pelos alunos, em que nós somos referência. No curso de jornalismo, por exemplo, a Jornalismo Júnior, que tem 21 anos, ela é a primeira e a maior empresa júnior de comunicação e jornalismo do país, que nessa atual gestão está sendo gerida pelos alunos do meu ano. Então, assim, é muito
maravilhoso e dá muito orgulho poder fazer parte de uma escola que, às vésperas de completar 60 anos, ela adianta, né, a questões que a universidade vê, ela é pioneira. E a gente sabe que, quando a gente fala de justiça, né, social, pouco se fala das artes e das comunicações, né? Mas a gente tem um papel muito importante nisso, porque a gente lida diretamente com o que é humano, né? Não existe informação, não existe campanha publicitária, como a gente vai ver, ou uma boa campanha publicitária, uma boa notícia, sem que ela seja criada do ser humano, olhando para outro ser humano, pensando para outro ser humano. E nós, aqui nessa universidade, temos essa missão de formar profissionais que vão trabalhar para o ser humano, sendo humanos que são, olhando para outros seres humanos, para suas questões com empatia, como as ementas dos nossos cursos na ECA e de vários outros falam, né, que a gente tem a missão de formar profissionais empáticos, acima de tudo. Então, agora que a gente vai ver alguns exemplos dessas campanhas, vocês vão ter uma dimensão de como que a gente conseguiu reverter essa cultura de violência e transformar ela numa semana marcante para todo mundo, porque se alguém aqui ingressou nesses últimos 27 anos, é impossível não lembrar de muitas das coisas que aconteceram na sua semana de recepção, e a gente vai entender um pouquinho disso agora. Obrigado, João. Muito bem. Ó, tem que parar o cronômetro aí, senão não vai dar. Algumas campanhas, eu vou mostrar bem rápido, e no final tem 2 vídeos, um de 40 segundos e outro de 3 minutos, né, que é a campanha desse ano, que eu queria mostrar para vocês um pouco maior, na verdade. Né. Olha, isso aqui foi USP Mulheres, por exemplo, uma campanha toda all-type, né, quando não tem ilustração, né, nós chamamos de all-type. Né. Foi um trabalho bem legal, porque, na verdade, isso nunca tinha sido feito. Né. Essa daí foi a primeira. Então, na verdade, foi meio, quem sabe vocês tenham visto isso aí, foi muito divulgado, né, na verdade, né? E sempre, né, nunca é um cartaz, né, são vários cartazes, várias mídias, né? Uma campanha é um conjunto de mídias, certo? Essa já é a segunda campanha, o tema era Isso Tem Que Parar, né? Isso funciona muito, na verdade, né? É o all-type, é só texto, não tem ilustração, mas é uma mensagem muito forte, né? É bem legal. E a campanha de recepção aos calouros, que eu vou mostrar bem rápido para vocês, só para vocês terem noção. Olha, isso aqui, só queria falar um pouquinho dessa, foi a primeira, na verdade, e todo mundo lembra dessa campanha. É impressionante, porque ela pegou uma carona, né? Quem for os mais velhos aqui vão lembrar da famosa campanha da Parmalat. Você não lembra, né, Elaine? Sem dúvida nenhuma. Da campanha da Parmalat, né? E que a reitoria, uma dicasinha, a reitoria topou, né? Quando fizeram essa campanha, foram 3 meninas, era uma agência de 3 ou 4 meninas, né? E tiveram a ideia, né? E aí tem o problema dos direitos autorais, né? A USP sempre tem a dúvida, né? E aí eu liguei para a DM9, a agência que fez a campanha da Parmalat, né? E o pessoal da DM9, Nizam, Guanais, né? Liberou, não, imagina, não tem galho nenhum, né? O fundo é o mesmo da campanha da Parmalat. E a ideia era exatamente isso, botar os bichinhos todos com tipóia, arrebentado, tal, não sei o quê. Hoje em dia, essa campanha jamais seria aprovada. Por que ela foi aprovada? Porque a reitoria, na época, teve aquela calamidade que aconteceu do aluno da medicina, por isso que o Marcovitch pediu a colaboração, né? Então, quando o cliente está pressionado, era um desespero, né? Ele não aguentava mais os jornais em cima, querendo culpar a USP pelo acidente, quando o caso foi fora da USP, enfim. Então, essa campanha ficou super famosa, na verdade. Esse trabalho é bem legal, é sempre em cima de um tema, né? Na verdade, de um conceito, né? A ideia aqui, Feliz Veterano Novo, né? E os títulos são bem interessantes também, né? Na verdade, também é o type, né? Só texto. Esse trabalho é bem recente, acho que foi, não é? Na gestão. Não? É. Eu gosto muito dessa ideia, né? Quer dizer, essa é a nossa história e as ilustrações são prédios, e obviamente
que Pirassununga está aqui, né? E essa é a nossa história, agora é sua também, né? Para o calouro, né? Bem legal, a ideia é ótima, né? E os trabalhos são sempre... É sempre uma série de cartazes, né? E não só cartazes, né? Mídia exterior também, né? Out of Home. E obviamente que a agência, né, é tão real o trabalho, né, que acontece o que acontece no mercado. A agência cria e o cliente não faz, né? Isso aqui, por exemplo, não foi feito. Mas eu falei, não tem verba para isso. Não vai nos refeitórios, envelopar as mesas, né? Mas uma vez, o Marcovitch amou uma ideia. Todo mundo conhece o relógio da Praça de Relógio, lá em São Paulo. E eu tinha uns alunos que criaram e enveloparam o relógio. Ficou numa fortuna. O Marcovitch adorou a ideia e mandou orçar. Aí ficou horrorizado, ficou mais caro que o relógio. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não foi feito. Mas isso é muito comum, a agência propor coisas que o cliente não vai... Muito comum. E aqui tem, diretor, vamos soltar o filminho? Esse é mais curtinho. Lembra da sua primeira semana na USP? Aquele ciclo marcado por frio na barriga, descoberta e acolhimento? A recepção aos calouros é inesquecível e precisa de você. Vem fazer acontecer mais uma vez e chegar junto com quem está chegando agora. Chega mais! Recepção aos calouros 2019. Disque Trote 0800 0121090. Então, esse trabalho, por exemplo, né, então foi apresentado 9 trabalhos, eu lembro bem, né, e essa foi a campanha escolhida. E sempre tem um conceito, né, quer dizer, nesse ano aí foi o Chega Mais, né, a ideia, e sempre, na verdade, é curioso isso aí, eu sempre achei que a campanha de recepção aos calouros, na verdade, a mensagem tinha que ser para o veterano, né, porque é o veterano que maltrata, né? Que absurdo isso, né? Então, mas curiosamente, e o que é curioso também é que os alunos são o público, né? Então não precisa falar muito, porque eles são o público, eles são os veteranos, né? Então quem cria isso aqui é o veterano, né? Então é bacana, é um trabalho muito consciente, né? Que eles param para pensar e na verdade acabam relacionando isso de uma forma uma coisa incrível, né? Bom, esse aqui é o último vídeo, esse tem 3 minutos, que é a campanha exatamente desse ano, e ela é bem completa, dá para vocês terem noção do todo. Por favor, diretor. Criamos a campanha Sou USP para a Semana de Recepção de 2025. Escolhemos usar cores vibrantes para representar a alegria e a festividade da semana, e a Open Sans como tipografia. Depois, buscamos algo que unisse todas as partes da USP, desde alunos, funcionários, institutos, campus e toda a nossa comunidade. O resultado foi confetes. Mas como assim confetes? O confete foi escolhido por sua forte relação com alegria, celebração, momentos especiais, e entrar na USP é, sem dúvida, um motivo de muita comemoração. Além disso, os confetes são de diferentes cores, tamanhos e formas, assim como a nossa diversa comunidade. Outro ponto é que um único confete pode até ser legal, mas é quando estamos todos juntos que a verdadeira festa acontece. A partir desse conceito, nos desdobramos em 5 grupos principais para criarmos as nossas comunicações: pesquisa e ensino, esportes, cultura e história, permanência e pertencimento, alimentação e circular. Assim, criamos cartazes, marca-página, outdoor, ideias de presentes para os nossos calouros, posts para as redes sociais e até... Semana de Recepção aos Calouros 2025. Onde eu estudo, o acolhimento faz parte da nossa essência. Sou USP. Você já notou como a inclusão é uma prioridade na USP? Essa abordagem fortalece o pertencimento e o acolhimento, criando um espaço onde todos os estudantes podem se sentir parte integrante da comunidade USP. Universidade de São Paulo, Pró-Reitoria de Graduação. Disque Trote 0800 012 1090. Onde eu estudo, nossas pesquisas abrem portas. Sou USP. Você sabe qual a importância das pesquisas acadêmicas?
Com mais de 20% da produção científica do Brasil, a USP se destaca mundialmente, formando uma comunidade acadêmica que valoriza a excelência e a inovação em todos os seus projetos e práticas educacionais. Semana de Recepção aos Calouros 2025. Onde eu estudo, os campeonatos são parte da nossa rotina. Sou USP. Você já descobriu qual é a sua atlética? Na USP, cada atlética é um espaço vibrante onde o esporte e a amizade se encontram com um único propósito: celebrar conquistas e cultivar laços duradouros. Onde eu estudo, vivo um legado de excelência. Sou USP. Você conhece a história da USP? Aqui, cada canto da universidade reflete um legado de excelência, onde o conhecimento e a tradição se entrelaçam para formar uma comunidade engajada e inovadora. Legal, né? Acho que ficou legal, acho que isso é bem legal, né? Me emociona um pouco ver isso pronto, né? E os alunos apresentando para o cliente, né? Isso é muito legal, muito bacana. E é sempre uma dúvida cruel, né? Porque não é, os trabalhos têm um nível muito bom. Normalmente 3, 4 excelentes, então é difícil a escolha, sem dúvida. Eu só queria completar, além de abordar então os conceitos, óbvio que eu passo os fundamentos, né, da direção de arte, do design, mas eu acho que os objetivos principais da disciplina, sociabilização, acolhimento, integração e fazer pensar. Vocês sabem que tem uma coisa curiosíssima, eu faço uma coisa absolutamente disruptiva. Eu chego no primeiro dia de aula, me apresento, tal, não sei o quê, eles já têm uma ideia quem eu sou, tal, e peço para cada grupo comprar um bloco de papel, A3. Eles acham estranhíssimo. O que é um bloco de papel? Bloco de papel, eu tenho que pegar um bloco de papel e mostrar papel sulfite, não é? Para quê? Para rabiscar. Vocês viram que apareceu aqui RAFs, né, estudos, né? Então, eu peço que... tá. Eu peço esse bloco de papel, e aí eles curtem o bloco de papel. Acaba sendo legal. Não é, Eric? É verdade. Olha, para encerrar, de verdade, quando a Luciana me fez o convite da Pró-Reitoria, eu falei, puxa vida, mas será que eu entendo de educação 6.0? Né? Uma coisa, na verdade, é um conceito tão novo, na verdade, não é? E daí eu pedi para a inteligência artificial, ou coisa parecida, né? O que diabo é isso? E olha só, a educação 6.0 se concentra em abordagens colaborativas de aprendizado, permitindo que os alunos reflitam e atuem em situações reais e desafiadoras do mundo. Esse modelo educacional se baseia na ideia de que a educação deve transcender a mera transmissão de informações, engajando os alunos de maneira mais ativa e significativa, através de valores e capacidades pessoais, interpessoais e cognitivas. Eu falei assim, mas é o que eu faço? Não é assim. Mas aí eu liguei para a Luciana e falei, olha, se for para apresentar o que eu faço em aula, e ela, não, é isso mesmo. Então é isso. Eu queria agradecer. João, obrigado. Super legal. E beijos. Obrigado. Muito bem. Muito obrigada aos professores, professora, aos discentes pelos relatos, muito bom. Muito obrigada pela presença, foi uma honra e uma satisfação tê-los aqui com a gente.
Eu vou agora abrir para as perguntas, né? Pelo tempo que a gente tem, já tem 3 perguntas aqui, uma direcionada a todos eles e 2 ao professor Evaldo. Então, por favor, professor. Eu vou primeiro fazer a pergunta que é coletiva para todos os docentes, da Maria Elisa, do Instituto de Química de São Paulo. Maria Elisa. A pergunta que foi feita foi: frequentemente a extensão universitária é abordada e desenvolvida principalmente por docentes, e os estudantes assumem um papel passivo no processo. Do ponto de vista de vocês, qual é o papel do discente na extensão universitária, tendo em vista, ao mesmo tempo, a burocracia envolvida com a extensão e a necessidade da participação ativa dos discentes na extensão? Raquel? Maria Augusta, é isso o nome dela? Acertei? Maria Elisa. Bom, essa pergunta não tem uma resposta, né? Queria ter uma resposta mais completa para te dar, mas eu acredito que transformar essa descrição que você fez do aluno passivo para ativo é justamente trabalhar o protagonismo do aluno na sala de aula. Então, isso vai de encontro a várias problemáticas que o docente encara, né? Por exemplo, a questão orçamentária planejada muito anteriormente. Sempre que possível, sim, deixar a escolha do aluno em conduzir o trabalho, por exemplo, né? Com vários exemplos que a gente teve aqui na mesa hoje, mas isso também acaba esbarrando ali em algumas problemáticas, principalmente financeiras. Mas eu acredito que transformar, né, a participação do aluno que você descreveu, né, como passiva, justamente, eu acredito muito nesse caminho, né, de realmente dar o protagonismo do aluno para as ações a serem executadas dentro das extensões universitárias. O aluno participar do que trabalhar, como trabalhar e estar presente em todas as etapas de tanto o preparo quanto construção e execução dessas atividades. Oi, Maria Elisa. Eu como discente, digo que a participação da extensão universitária é algo que tem que estar atrelado à sua vivência na universidade. A FZE tem uma sorte gigantesca que uma das atividades de extensão é a bateria universitária. Então, o pessoal da bateria está sempre engajado, sempre procurando parcerias com a prefeitura, parceria com escolas, para apresentar e levar um pouco da cultura universitária para fora aqui, né, do extras-muros da faculdade. Então, eu acho que o papel do discente encontrar algo que se identifique e se sinta ainda mais pertencente ao meio acadêmico, com certeza ele não vai ser passivo. Porque aquilo é algo que vai estar intrínseco a ele vai estar participando e vai ser como se fosse algo que vai muito além do estudo, né? Vai total da sua atividade como profissional, como cidadão, como pessoa. Então, eu acredito que seja mais para esse lado, formar pessoas, né? Não só ser um aluno. Agora a gente tira o óculos, põe óculos, tira óculos. Bom, Maria Elisa, talvez eu discorde um pouco da argumentação que foi colocada, né, e você me perdoa, porque eu acho que as mudanças, eu não sei também se é um pouco relacionado com a minha experiência de 10 anos fazendo extensão, mas todos os alunos que eu tenho trabalhado na engenharia ambiental e mesmo nos grupos de extensão que congrega aí pelo menos uns 9, 14 cursos da Universidade de São Paulo, né, da USP de São Carlos, eles têm um papel muito ativo em todo o processo. Então, eu sempre sou aquele professor que é o facilitador. Então, eu me coloco à disposição para vencer as burocracias institucionais e fazer com que as coisas aconteçam. Mas, no decorrer desse processo todo que eu apresentei,
É lógico que eu vou atrás, eu busco a informação, mas no caso do Grupo Enactus, que eu trabalho desde 2013, eu acho que eu tenho uma atuação muito mais passiva do que os alunos, né? E eles me cobram muito mais para que eu esteja presente. Então, eu tento estar presente, eu tento contribuir ao máximo que eu posso, mas eu não diria que existe uma passividade nessa situação, guardada a minha experiência. É lógico que isso tem muito a ver com o papel do docente. Aquele docente que tem uma veia que é mais voltada, talvez, para um trabalho extensionista, e que isso tem muito a ver com o histórico de vida de cada um. Eu sou lá de Mato Grosso do Sul, né, lá do fim do mundinho, né? Então, eu trago uma história de vida, de extensão e de trabalhos que foram feitos no meu curso de graduação. Isso faz com que eu me preocupe com uma série de coisas que talvez a maioria não se preocupe. Os meus valores de referência, que isso é extremamente importante, eles são muito diferentes também. E nesse momento, quando eu olho uma comunidade, vou conversar ou com o Riquelme, ou com a disciplina, ou com o grupo de extensão, é uma coisa que cresce em conjunto, né? Então, é uma abordagem mais coletiva mesmo. Então, eu diria para você que precisamos melhorar? Precisamos. Tem uma série de coisas que precisam ser mudadas para que a gente implemente isso de uma forma mais efetiva. Mas estamos no caminho. Eu acho que todos os resultados que são apresentados por diferentes professores demonstram que estamos no caminho. Um pouco tardio para algumas coisas, mas estamos no caminho certo para isso, né? Então, só queria dizer assim que não existe uma atuação passiva, existe uma atuação colaborativa do docente com o discente, que isso faz parte de uma metodologia mais ativa desses trabalhos que são desenvolvidos. Tá bom? Riquelme? Olá, boa tarde. Maria Elisa. Só queria complementar que eu concordo com o que os outros apontaram aqui. Minha experiência dentro da ESC, por exemplo, eu percebo que existe um incentivo para que os alunos sejam autônomos nas tomadas de decisão e na jurisdição de todos os projetos que acontecem ali, pelo menos. Posso citar como exemplo, como todos aqui falaram coisas que eu concordo, eu vou dar um exemplo de uma atividade extensionista que acontece na ESC, que eu vejo de perto, que é a SEA, Semana de Engenharia Ambiental, que é uma semana dedicada à engenharia ambiental e é desenvolvido projetos por todos os alunos, praticamente, da engenharia ambiental, nas tomadas de decisão, na organização, na entrada de contato com docentes, com pessoas de fora, com palestrantes. Então, os docentes eles vêm mais como um suporte mesmo, para quando os alunos eles não saibam para onde dirigir as coisas, eles têm um suporte ali de saber com quem contar, para saber como finalizar o projeto. Mas o restante é somente os alunos mesmo, que eu percebo. Bom, eu acho que, pelo menos na minha visão como discente da ECA, os nossos alunos são muito protagonistas, mas eu acho que, independente de se já são ou se não são, é uma via de mão dupla em que a gente tem que considerar duas coisas. O professor com a sua tradição, o seu conhecimento todo, de um lado, e os alunos com as ideias novas dos novos tempos e aliado às novas tecnologias, juntos, trabalhando em um objetivo comum. Nos nossos projetos de extensão dos nossos cursos, muitos deles não são projetos que o professor montou inteiro antes de implementar nas nossas disciplinas. São projetos que eles tinham uma ideia, ou o contrário, às vezes acontecia, que os alunos levavam uma ideia que ele trabalhava depois, e se construía um projeto, e a cada semestre vão se aperfeiçoando essas atividades de extensão. Desde 2023, a gente tem essa obrigatoriedade nas nossas cargas horárias de ter horas de extensão, e a maioria dos projetos das disciplinas que foram sendo criados, pelo menos no meu departamento, né, que é o de jornalismo e editoração, elas foram sendo construídas com a gente. E, como eu contei, a gente no nosso departamento, a maioria dos eventos somos nós que ajudamos a organizar, as palestras, os nossos cursos na ECA são muito comuns de fazer as semanas, né? Temos a Semana da Biblioteconomia, a Semana do Jornalismo, e somos nós quem organizamos tudo. Então, essa cultura de ser o protagonista que os estudantes têm e
que precisam realmente ter, ela vem muito desse caminho. Então, eu acho que é uma questão de que a gente tem que estar sempre, como em qualquer relação humana, para resumir e fechar, estar aberto ao diálogo e estar aberto à troca. Porque quando essa troca acontece entre os professores e a gente, é que saem as grandes ideias e as ideias que vão levar a projetos que vão cumprir com o objetivo dessas extensões, que é levar tudo que a gente produz aqui na universidade para fora, né? O conhecimento que a gente produz, a ciência que a gente produz. Então, eu acho que é meio que isso, é uma relação em que todo mundo tem que estar aberto, como tudo na universidade, como tudo na vida, né? Bom, nós temos mais 2 perguntas, mas eu fui informado que o nosso tempo acabou, né? E aí eu queria conversar, talvez pessoalmente, com a Maria Laura, de Lorena, e depois com o Marcelo, da Politécnica, em relação às 2 perguntas que foram feitas, né? Então, pelo adiantado da hora, a gente fica com essas perguntas em aberto, infelizmente. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem, eu agradeço, nós agradecemos muito pela presença de vocês, foi uma honra, uma satisfação, eu agradeço a todos e até uma próxima. Bom, então, para não atrasarmos muito a programação, nós vamos ter agora um intervalo para o café e nós retornamos, então, às 16h35. Tudo bem? Porque daí nós não atrasamos muito a próxima atividade. Obrigada.